Meus irmãos, paz do Senhor, uma alegria poder estar junto com vocês neste tempo de qualidade, cultuando a Deus. Eu cultuo aqui, você está cultuando aí. A distância pode nos separar, mas a fé em Deus, ela nos une. Eu quero trazer uma palavra de reflexão para todos nós neste dia. Para tanto, eu quero ler contigo no livro dos Salmos, Salmos 46, nós vamos ler alguns versos a partir do verso 8. Louvado seja Deus pela vida do pastor Jerônimo, pastor Gesiel Citônio, toda esta congregação aqui de Santa Celeste. Salmos 46, verso 8, está escrito assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos irmãos, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele reina nos céus e Ele reina também os reinos da terra. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Sobre Deus está todos os atributos positivos, por que não dizer os melhores atributos? Dentre eles eu destaco aqui o atributo da onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Sobre ele está o atributo da onipotência. Ele tem todo o poder. Sobre ele está o atributo da onipresença. Ele está em todos os lugares. O nosso Deus, Ele governa os reinos, Ele governa também as nações. Ele é tão extraordinário e tão grande que Ele faz da terra o escabelo dos seus pés. Com tantos atributos e poderio que é pertencente a Ele, Ele não pode, de maneira alguma, perder o controle das situações ou das circunstâncias. Isto quer dizer que Deus está no controle e no comando de tudo e de todas as coisas. Nós estamos vivendo em um tempo em que o mundo está em alerta, as nações estão sendo assoladas, a humanidade está em desespero, mas o desespero da humanidade não desespera Deus. A ansiedade dos seres humanos não leva a ansiedade para Deus. Em meio a este caos, Deus, Ele permanece no seu trono, continua com os seus atributos, continua com o seu infinito poder. Ele não muda e jamais mudará. Ele é existente antes do dia, conforme Isaías, tomado pelo próprio Deus, disse: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem faça alguém escapar de minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Deus é existente antes do dia, Ele é o início e Ele também já está no fim. Ele não é mudado pelo tempo, Ele não é mudado pelas eras, Ele não é mudado pelas gerações, Ele não é mudado pelas circunstâncias, Ele não é mudado por vírus, Ele não é mudado por pestes, Ele não é mudado por pandemia. Ele continua sendo Deus. Logo, surge uma pergunta: se Deus é poderoso e continua sendo Deus e continua com o seu extraordinário poder, o porquê Ele não ouve o clamor das pessoas ao redor do mundo neste tempo desesperador, que pede socorro para que Deus mande este mal que tem assolado as nações embora? Há muito tempo eu li e já ouvi
algumas frases como: às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque Ele quer usar as circunstâncias para mudar você. Deus, em meio às dores, Ele quer nos dar lições extraordinárias. Logo que em meio a este caos, Deus ainda permite que este mal esteja assolando a humanidade. Nós precisamos refletir e pensar que um Deus tão poderoso como este, um Deus que controla tudo e todas as coisas como este, talvez neste tempo Ele esteja estabelecendo alguns propósitos. Nós precisamos entender que aquilo que não acontece a mando de Deus, acontece pela permissão de Deus. E Deus não manda, e Deus não permite nada sem propósitos. Pastor Jerônimo, e os propósitos que Deus tem sempre serão maiores do que as circunstâncias que Ele permite. Eu vou repetir isso aqui, senhoras e senhores, para você gravar na sua alma. O que não acontece a mando de Deus, acontece pela permissão de Deus. E Deus, Ele não manda e não permite nada sem propósitos. E os propósitos que Deus tem são maiores do que as circunstâncias que Ele permite. Esses dias eu ouvi alguém desafiar a fé dos pentecostais. E ele dizia: cadê os pentecostais que creem nos dons espirituais, que creem nos dons de curar os enfermos? Porque eles não saem agora orando por aqueles que estão acometidos por essa epidemia e não os cura? Lá vai a resposta: Deus pode ser que Ele está usando deste período tão difícil para estabelecer propósitos extraordinários. E eu quero destacar aqui 4 propósitos que Deus está estabelecendo neste tempo de caos. Sim, Deus usa a tragédia para estabelecer os seus propósitos. Alguém questiona: mas como é que pode Deus usar a tragédia para estabelecer os seus propósitos? Eu não estou aqui para romantizar o caos que nós estamos vivendo. Eu não estou aqui para romantizar o Covid-19 que está matando e ceifando vidas. Mas eu estou aqui para glorificar ao meu Deus, porque eu acredito que Ele usa das tragédias para estabelecer os seus propósitos extraordinários. Você crendo ou não, você aceitando ou não, mas se você olhar à sua volta e conseguir abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que no mundo espiritual um reboliço está acontecendo. E este reboliço é Deus estabelecendo os seus propósitos que não podem ser impedidos. Como disse o patriarca Jó: eu bem sei que o Senhor tudo podes e os seus planos não podem ser frustrados. E eu quero compartilhar o primeiro propósito de Deus nesse tempo de caos. O primeiro propósito que Deus está estabelecendo neste período de adversidade que as nações estão vivendo é: Deus está trazendo um despertar para a sua igreja. A igreja, ela estava muito inerte, apática espiritualmente. A igreja estava fria, letárgica. A igreja estava abrindo mãos de alguns princípios. A igreja estava se entregando à frieza espiritual, à letargia espiritual. A igreja estava acomodada, vivendo em comodidade, vivendo em um tempo de conforto que a estava deixando paralisada, estagnada, estava deixando doente, apática e anêmica espiritualmente. A igreja estava
paralisada na questão do fervor e acostumada com aquilo que já tinha ouvido, com aquilo que já tinha vivido e com aquilo que já tinha sentido. Mas nesse tempo, Deus está chacoalhando o seu povo para que o povo venha ouvir a sua voz, conforme ele tinha dito para Salomão quando terminou de orar, e no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse tempo, Deus está chacoalhando o seu povo e está dizendo: está na hora de voltar ao primeiro amor, está na hora de voltar a acender a chama que um dia brilhou no seu ser e na sua alma. Eu gostaria que você que está me vendo e me ouvindo agora entendesse que esse tempo que Deus está permitindo nós passarmos não é para você assistir todas as séries da Netflix, não é para você ficar nos entretenimentos promovidos pelas redes sociais. Este tempo que nós estamos passando não é para você se entregar à apatia espiritual e se envolver com os entretenimentos e assistir live de Gustavo Lima, de Jorge Mateus, de Alcione e seja lá de quem for. Esse tempo é para você se prostrar diante do Todo-Poderoso e pedir a Deus um avivamento para a sua alma, um avivamento para o seu ser. O grito de Deus para alguém que está me ouvindo é: saia dos entretenimentos que o mundo possa te oferecer e venha conhecer os céus pelo lado de dentro, porque eu quero se revelar a sua alma. Pastor Gesiel estava com saudade de pregar no púlpito, e parece que eu estou pregando aqui como se tivesse uma multidão me ouvindo, e é verdade, tem uma multidão me ouvindo do outro lado da tela aqui, e Deus está trazendo um despertamento para a igreja nesse tempo. Ele está dizendo: está na hora de não rasgar apenas suas vestes, está na hora de rasgar o coração, está na hora, oh aleluia, de se prostrar diante da minha presença e se humilhar com súplica, para que eu venha até vós e traga um avivamento para vocês. Que desolação Deus está fazendo na terra. O mundo está em alerta, a humanidade está em desespero, mas o desespero do mundo não pode desesperar a igreja. A esperança do mundo está na OMS, na Organização Mundial da Saúde, para que lance de uma vez por toda a vacina, para que mande esse vírus embora. Mas a esperança da igreja está em que Deus derrame um avivamento no meio do seu povo e estabeleça os seus propósitos. Parece que eu ouço o grito de Deus nesse tempo: chore os sacerdotes. Chega de vaidades, chega de se envaidecer por vaidades pessoal, por conquistas pessoais. Pare de se endeusar por ter alcançado um status. Pare de se endeusar pela posição que o próprio Deus te colocou. Deus está te chamando, sacerdotes e ministros do Senhor, para se humilhar, colocar a boca no pó, porque talvez ainda há esperança. Será que a gente não consegue perceber? Será que a gente não consegue entender, ao olhar à nossa volta, que existe um propósito do eterno em nos fazer voltar para Ele?
em nos fazer nos humilhar novamente diante dele. Temos que parar de nos preocupar com os benefícios que nós podemos possuir por causa do Evangelho. Temos que parar de nos preocupar com posições que podemos conquistar por causa do Evangelho. Temos que parar de nos preocupar daquilo que nós podemos obter de satisfação por causa do Evangelho. E está na hora de nos preocuparmos com o reino do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso nesses tempos está estabelecendo o seu propósito, chamando a igreja para o arrependimento, chamando a igreja para buscar um avivamento. Você que está fraco na fé, esse é o tempo de você se fortalecer no Senhor. Você que caiu, esse é o tempo de você se levantar pelo poder do Espírito Santo. Você que se afastou, esse é o tempo de você retornar para os caminhos do eterno. Deus está estabelecendo o propósito de despertar a sua igreja. Receba um despertamento espiritual aí agora, vai. Olha o Senhor restaurando em você a alegria da salvação. Olha o Senhor restaurando em você aí os dons espirituais. Volte a sentir aquela presença que faz tempo que você não sentiu. E esta presença começará a te constranger a voltar a orar nas madrugadas. Voltará a te constranger a jejuar de forma como você nunca jejuou. Essa presença fará você conhecer Deus da intimidade, a ponto de você chamá-lo de Abba, de paizinho, de pai. Oramassi, o comanderga. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso, porque eu começo a ver um reboliço nessa nação. Fechar a porta dos templos, pastor Gesiel, Citônio, mas a igreja continua ativa e as portas dos céus estão abertas. Pastor Jerônimo, proibiram a aglomeração em uma reunião dentro de um templo, mas a igreja está indo para as ruas através de cultos dentro de carro, através de culto dentro da praça, através das sacadas de apartamento, através da varanda de sua casa. Eu vejo uma geração se levantando e cantando, dizendo: porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. O vírus pode amedrontar o mundo, por causa do vírus os templos se fecham, por causa do vírus muita gente fica temorosa, mas a igreja segue avançando, segue caminhando. Ninguém vai conseguir parar a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está estabelecendo os seus propósitos, e nesse tempo Deus está despertando a sua igreja. Segundo propósito que Deus está estabelecendo nesse tempo Deus está abatendo os reis da terra. Homens que se envaideceram, homens que se tornaram amantes de si mesmo, homens com prepotência e altivez na alma, homens que carregam em seu ser a síndrome luciferiana e a síndrome do anticristo, homens prepotentes, imbecis, idiotas que batem no peito e se nomeiam como deuses. Homens, só porque estão na frente de uma nação, eles acham que podem massacrar os menos favorecidos. Homens que humilham o pobre, que mata e destrói pessoas apenas pelo poder, apenas por querer ter, obter, conquistar, alcançar, granjear. Pelo poder, pastor Jerônimo, eles não estão nem aí com o sofrimento dos menos favorecidos. Pelo poder, ele humilha, ele abate. Pelo poder, eles fazem de tudo apenas para granjear, para juntar os seus tesouros na terra. Mas vem Deus nesse tempo, permite um vírus e deixa
todos em estado de igualdade, porque nesse tempo não existe poderoso e não existe impotente, não existe rico e não existe pobre, não existe branco e não existe preto, não existe quem tem e não existe quem não tem. Todos estão de forma igual, amedrontados com o vírus, com medo do vírus. E eu acho que é Deus dizendo para esses reis que acima dos reis da terra existe um rei que reina no céu, que reina sobre os reis e que reina sobre os reinos da terra. Deus está humilhando os reis da terra nesse tempo e está mostrando para todos eles que existe um Deus, que um estralar de dedo pode consumir todos, que um estralar de dedo pode abater todos. Mas que é isso, Fábio? Você está dizendo que Deus abate? Sim, Deus é aquele que fere, Deus é aquele que abate, Deus é aquele que mata. Sim, Deus ainda mata. Repito, Deus ainda mata. Ele também faz viver. E se for para estabelecer os seus propósitos e mostrar para esses altivos, soberbos, prepotentes, que se acham deuses, Deus, ele estabelece o seu propósito permitindo a pandemia, deixando avisado para todos eles: eu reino sobre vocês, eu estou acima de vocês, eu sou Deus, igual a mim não há outro. Deixa Deus estabelecer os seus propósitos. Deus está dizendo para alguns governadores que se acham ditadores: abaixa a bola, eu estou no controle da situação. Deus está dizendo para alguns governantes que estão se achando deuses: oh, abaixa a bola, a qualquer momento eu permito o coronavírus pegar em você também. Deus está dizendo para alguns que se acham os comandantes dos reinos da terra: eu sou rei, eu criei os céus e a terra com o poder das minhas palavras, e eu cuido dos meus, eu cuido dos menos favorecidos. Chega de vocês massacrarem o pobre, chega de vocês massacrarem os menos favorecidos, chega de vocês humilharem aqueles que não têm. Está na hora de vocês conhecerem o Deus que veio trazer espada e não paz. Terceiro propósito que Deus está estabelecendo neste tempo de caos: Deus está nos ensinando na prática. Isso, vem aqui. Deus está nos ensinando na prática o real significado da palavra solidariedade. Os seres humanos estavam muito egoístas, individualistas. Tudo estava em volta do seu umbigo. Cada um estava na sua própria corrida em busca de alcançar sucesso e êxito. E ninguém, pastor Jerônimo, estava tendo tempo para parar e dar atenção para os necessitados. Todo mundo entregue a um individualismo barato, em busca das suas conquistas, não estava nem aí para o seu semelhante e para o seu próximo. Isso é tão verdade que logo no início da pandemia, algumas pessoas em desespero estavam entrando nos supermercados e estavam esvaziando as prateleiras, porque foram tomadas pelo pânico. Ezequiel esvaziava as prateleiras para quererem acumular e abastecer-se do máximo de alimento possível, com medo. Mas o problema é que não estava se importando com o seu semelhante, que não tinha condição de comprar no mesmo dia e ia necessitar no outro dia. Eles esvaziavam tudo, enchiam os seus celeiros sem se preocupar com a necessidade do seu próximo. Aí vem Deus, permite que esse caos se alastre mais alguns dias para fazer os seres humanos parar e pensar. Está na hora de você estender as mãos, está na hora de você abraçar, está na hora de você cuidar. E é perceptível que os seres humanos estão mais solidários esses dias. Eu não sei se vocês percebem, mas até nas redes sociais de vez em quando eu vejo alguém: se você tem mais de 60 anos de idade e não consegue ir no mercado, liga no meu número,
que eu vou até a sua casa, pego o dinheiro e vou no mercado para você. Esse é o tempo que Deus está nos ensinando na prática o real significado da palavra solidariedade. De nós estendermos as mãos para o nosso próximo, abraçarmos o nosso próximo, amarmos o nosso próximo, compartilharmos o que temos com o nosso próximo, dividirmos o que temos para o nosso próximo. Esse é o tempo de nós sermos solidários. Solidariedade até no cuidado com o nosso próximo, para que ele não seja infectado. Deus está te ensinando a você amar aquele que você nunca olhou com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Deus está nos fazendo entender na prática o real significado da palavra solidariedade. Não fique bravo com Deus, porque o que está acontecendo é Deus está nos levando de volta para dentro de nós mesmos e nos fazendo entender a nossa humanidade. E dentro da nossa humanidade nós temos um DNA divino, e Deus é o ser mais solidário do universo. Pastor Gesiel, Deus é o ser mais solidário do universo. A demonstração, ou a maior demonstração de solidariedade veio de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus é solidário e em mim existe um DNA de Deus, Ele está permitindo esse caos para nos fazer parar, olhar para dentro de nós mesmos e abrir mão do nosso egoísmo, abrirmos mão do nosso individualismo, abrirmos mão da nossa prepotência, abrirmos mãos do nosso orgulho e estendermos as mãos para os necessitados e para o nosso próximo. A palavra solidariedade não é tão rasa assim. Solidariedade tem uma raiz chamada de empatia. E o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar de outrem, sentir as mesmas dores e não ficar indiferente, fazer alguma coisa para ajudar. Sinta a dor do seu próximo aí agora. Ajude o seu vizinho que tem uma condição inferior que a sua. Ajude o seu próximo. Ligue para alguém que faz muito tempo que você não liga e pergunta como ele está. Ei, patrão, liga para os seus funcionários. Ei, liga para alguém que você sabe que está passando por necessidade e seja solidário. A solidariedade não é para ser expressada apenas na internet, não é para ser expressada nas suas redes sociais. A solidariedade é para ser vivida na prática. Então compartilhe com aqueles que não têm e viva o estabelecer do propósito de Deus nesse tempo. E eu encerro aqui a minha fala e a palavra de reflexão nessa noite. O tema é Deus que sara. Será que Deus... Vou falar que é uma doidura, pode ser que alguém vai querer me contrariar depois. Será que Deus não está nos ferindo para nos sarar? Será que Deus não está ferindo o nosso orgulho, a nossa altivez, o nosso individualismo, o nosso egoísmo? Porque Ele tem a intenção de sarar a nossa alma. O empresário, será que Deus não está te ferindo com este mal que está causando uma crise econômica na sua empresa, para te sarar e fazer você tratar melhor os seus funcionários depois? Ô pastor, será que nesse tempo Deus não está te ferindo? E eu digo isso
com temor, tremor e respeito. Será que Ele não está te ferindo? Para que você seja sarado de algumas coisas que você abriu mão ao decorrer do tempo e parou de se importar. Que a igreja foi ser chamada para ser solidária. E eu encerro a minha fala. O que não acontece amando de Deus, acontece pela permissão de Deus. E Deus não manda e não permite nada sem propósitos. E os propósitos que Deus tem são maiores do que as circunstâncias que Ele permite. Primeiro propósito nesse tempo, Ele está despertando a sua igreja. Segundo propósito, Ele está abatendo os reis da terra. Terceiro propósito, Ele está nos ensinando na prática o real significado da palavra solidariedade. Quarto propósito, Deus está nos fazendo valorizar e demonstrar amor para com a nossa família. Logo que nós não nos tocamos de forma voluntária, que precisávamos parar um pouco e dar atenção para aqueles que estão próximos de nós. O advento da internet, da tecnologia, trouxe muitos benefícios para a humanidade. A internet, ela trouxe benefícios extraordinários para os seres humanos. Por causa da internet, nós nos aproximamos daqueles que estão longe. E nós demonstramos amor para aqueles que estão distantes. O grande problema é que por causa da internet, nós estamos próximos dos que estão longe e estamos distantes daqueles que estão próximos. Nós estamos demonstrando amor para aqueles que estão distantes e ficamos indiferentes para com aqueles que estão ao nosso lado. E por não nos tocarmos de forma voluntária, que precisávamos parar e ter tempo de qualidade com a nossa casa, com a nossa família, Deus permite o caos e fala para os governadores: vai todo mundo para casa. Que os pais volte a ter momento de qualidade com os filhos. Nesse tempo, Deus está unindo os filhos aos pais, os pais aos filhos. Deus está unindo os cônjuges. Deus está fazendo os netos a fazer declaração de amor para os avós como nunca fizeram. Deus está fazendo os avós fazer declaração de amor para os netos e para os filhos. Nesse tempo, Deus está nos fazendo valorizar e demonstrar amor para com aqueles que estão à nossa volta. Esses dias eu vi uma fala do Dr. Augusto Cury. E ele dizia: foi necessário um vírus para que nós parássemos da nossa corrida e olhássemos de perto a necessidade dos necessitados e sentíssemos o amor daquele que nos ama. Foi necessário um vírus para você despertar e pensar que tudo que nós estamos vivendo é o princípio das dores e a qualquer momento Jesus está voltando, e é por isso que você está doido para que os cultos na igreja voltem, para que você faça uma aliança com Cristo novamente. Foi necessário um vírus. Eu digo isso com respeito, para você se desconectar do contato que você tinha com amantes, para voltar a valorizar a sua esposa, voltar a valorizar a sua esposa. Foi necessário um vírus para você, filho, olhar para o seu pai e dizer que você o ama. Foi necessário tudo isto, e você precisa entender quem é que está por trás disso. É Deus.
É Deus. É tão Deus agora que neste momento que você está me assistindo aí e não está sozinho, que você está com vontade de abraçar essas pessoas que estão do seu lado. Pode abraçar agora. Abrace ele, abrace ela agora. E entenda que os planos de Deus não falham. Tudo isto foi para que a sua família voltasse a ser feliz. Tudo isto foi para que o teu esposo voltasse a te valorizar, para que a tua esposa voltasse a te amar e ser íntegra da forma que era antes. Foi necessário tudo para a sua família ser fortificada na fé. Foi necessário tudo para Deus resgatar em você o fervor. Foi necessário tudo para você sentir falta e saudade do culto. Foi necessário tudo para você sentir falta dos gritos dos pregadores que tanto você criticava. Foi necessário tudo para você sentir falta do pregador dizer: toca em alguém que está do seu lado, que você fazia cara feia. Foi necessário tudo para você sentir falta das mínimas coisas que você não valorizava aqui no templo. A qualquer momento Deus vai estabelecer os seus propósitos e tudo vai voltar à normalidade. E Deus está dizendo: não te esqueça das lições que eu estou te dando nesse tempo. Valorize os cultos. Valorize aquele cantor que você tanto criticava quando recebia a oportunidade. Valorize o seu pastor que em meio ao caos ele não te deixou. Você valorizava tanto pregadores de fora e nunca valorizou a palavra simples do seu pastor. Mas é ele que está cuidando de você, é ele que está ligando para você, é ele que está demonstrando preocupação com você. Foi necessário tudo para você entender que Deus te ama. Eu quero orar com você. Aonde quer que você estiver agora, e você acompanhou a live até aqui, está afastado dos caminhos do Senhor, coloque aí agora nos comentários: eu quero voltar para Jesus, porque hoje eu entendo os propósitos. Você que nunca teve um encontro com Jesus, mas está ouvindo essas palavras e algo está te tocando aí. Algo não, é o próprio Espírito Santo do Senhor que está te convencendo do juízo, do pecado e da justiça. Coloque aí nos comentários: eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque Ele vai trazer um despertamento espiritual para a sua alma. Ele vai abater o rei que há dentro de você. Ele também vai te ensinar na prática o real significado da palavra solidariedade. E Ele vai fazer você valorizar e demonstrar amor para com aqueles que estão à sua volta. E eu oro com você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, do outro lado da tela, seja de uma TV ou seja de um smartphone, seja simples ou seja granfino, não importa, Senhor. O importante é que essa pessoa ficou até aqui comigo, acompanhando este culto, ouvindo esta mensagem. A minha oração neste momento, Deus, é que o Senhor esteja despertando espiritualmente essa família. Traga fervor, Deus. Traga renovação. Oh, meu Deus. Talvez alguns, ó Pai, nesse período de quarentena, distante da comunidade da fé, sendo tomado pela ansiedade, Senhor, estão ficando frios espiritualmente, estão perdendo a comunhão, estão perdendo o contato com o Pai. Deus, renova eles agora. Oramachuri kalamande oramahaya. Volte a falar em línguas estranhas aí com a sua família agora. Seja renovado, jovens, seja renovado. Não, você não vai para o mundo quando acabar essa quarentena. Você vai voltar mais forte do que nunca pelo poder do Espírito Santo. Não, você não vai meter o louco, mas você vai ser louco por Jesus Cristo e vai demonstrar a sua loucura. Em nome de Jesus Cristo, receba fervor, receba renovação, receba restauração, receba cura na alma, receba paz no seu espírito, receba alegria no seu ser,
receba refrigério para o seu coração. Ó Deus, essas pessoas que estão reconciliando contigo agora, essas pessoas que estão entregando a vida para Jesus, perdoa os pecados, apaga as transgressões, que o nome dele e dela esteja sendo escrito no livro da vida, e que a partir de hoje ele seja uma nova criatura, que as coisas velhas se passem e que tudo se faça novo para a glória de Deus Pai. Senhor, estabeleça sobre nós os seus propósitos, nos alinha os seus propósitos e nos conduza para viver conforme o Senhor quer que vivamos, nos conduza para ser conforme o Senhor quer que sejamos, até porque, Senhor, operando o Senhor, ninguém, nenhum presidente, nenhum rei consegue impedir. Nos ajuda, Pai. A cada dia está ficando mais difícil. E nós, ó Pai, não sabemos e não entendemos e não compreendemos. Mas mesmo sem compreender e sem entender, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus.